No livro de Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão cristão a uma multidão judaica. Pedro explicou a esta multidão, a mesma que havia participado dias antes da crucificação de Jesus, como Deus preparou o eterno propósito e como Jesus o cumpriu. Leiamos agora diretamente na Bíblia sobre esta história. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isto o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmão, que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Encontramos este relato no livro de Atos, capítulo 2, verso 37, 38 e 41. Veja que esses judeus creram em Jesus, perguntaram sobre o que deveriam fazer, arrependeram-se dos seus pecados e foram batizados. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem da salvação. Também no livro de Atos temos a história de um ministro africano voltando para sua casa de carro, lendo as Escrituras. Um pregador chamado Filipe aproximou-se do carro e pergunta se pode ajudar a interpretar as Escrituras. Partindo dali, Filipe explica ao ministro africano sobre o eterno propósito. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Essa passagem encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, verso 35
a 39. Observamos nessa história que Filipe anunciou a Jesus e o africano o aceitou. Também um soldado romano aceitou a Jesus. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 10, verso 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Cornélio era um homem bom e religioso. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Veja que homem bom era Cornélio. Religioso, orava muito, ajudava aos pobres, era um homem piedoso. Mas mesmo assim, ele era um homem perdido. Pois todos os seres humanos, mesmo os bons, cometem pecados e precisam de Jesus para a salvação.